Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com o professor Daniel Hernandes e com o estudante do curso de Medicina, Diego Rumbock, que está lançando um livro, Negro Sofá, esse ano. E agora vamos conversar com a professora do curso de graduação em Pedagogia do Unifeso, Líria Gonçalves, que também é instrutora do curso livre de Redação Criativa do Centro Cultural FESO ProArte. Professora, seja muito bem-vinda ao Conexão Unifeso. Obrigada pelo convite, com muita alegria que estou aqui hoje. Professora Líria, na sua opinião, por que tanta gente no Brasil ainda tem tanta dificuldade de escrever? Quer dizer, por que a literatura, o ato da escrita, ainda é um problema na nossa sociedade? Na realidade são alguns aspectos, né? Então, assim, como professora e como leitora, que sempre fui, né? Sempre fui uma amante de várias artes, eu tive essa oportunidade na minha experiência de vida, de ser bem estimulada, a gente começa a entender, e através até de pesquisas mesmo, que a ligação com a literatura, com o cinema, com a música, com todas as formas de arte, está muito relacionada ao estímulo. E esse estímulo tem que primeiro partir a princípio da família, né? Se isso não vem da família, a escola. Se a escola às vezes não dá conta desse estímulo, a própria pessoa, por uma iniciativa própria, buscar essas formas de expressão, né? Mas eu entendo que a nossa sociedade hoje compete com muitos estímulos e às vezes não foca em alguns. E a leitura e a escrita acho que são a base de todas as formas de expressão. E acredito também que esse estímulo ele vem muito também do contexto escolar, quer dizer, como que a escola hoje tenta seduzir os alunos, as crianças menores, quanto menor melhor, a se interessar por formas de arte, principalmente pela leitura. Então pela aquele literatura. hábito também que vem de casa, da mãe ler para os filhos, Exatamente. o pai, levar em livrarias, Isso. ver o livro como um brinquedo, Isso. é um pouco por aí? Por aí. E assim, esse exemplo que você deu, que é muito importante, quer dizer, a família tirar um tempo do seu dia, né? Em geral, na hora de dormir é muito bom você sentar, ler uma história, a criança ela começa a se afinizar com algum tipo de literatura e ela pede para repetir, é muito comum isso. Se ela gosta de um livro, ela quer que leia aquele livro várias vezes, porque tem algum elemento naquela leitura que atrai ela, e depois ela, conforme ela vai amadurecendo e vai mudando de faixa etária, esse gosto vai mudando. Então, a família, principalmente, tem que dar esse suporte, esse estímulo, né? E ser um leitor também, né? Porque a gente vê uma diferença muito grande das crianças que são de famílias leitoras e aquelas que vêm de famílias pouco letradas ou que não têm acesso à leitura. Então, não é regra, mas isso pode acontecer e acontece com muita frequência, né? Esse ambiente vai determinar muito o potencial desse leitor e, em consequência, desse escritor, né? Que é um desdobramento, né? Porque a leitura é o primeiro passo para um bom escritor. Porque até uma discussão que a gente sempre tem no curso de pedagogia, por exemplo, né? Que elas serão formadoras de leitores e escritores. Eu digo sempre que elas têm que ter esse gosto pela leitura e saber seduzir sua criança, o seu jovem, para que ele também goste. Mas para ela fazer isso, ela tem que ser uma leitora, ela tem que ter algum conteúdo, porque quanto mais você lê, mais instrumental você ganha para se expressar através da escrita. Você tem que se apropriar desse instrumento, né? Porque é um código linguístico que você tem que dominar, e você domina quanto mais você lê. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Você vai ter esse suporte, né? Agora, professora, eu estava vendo uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura, que é lançada em forma de livro nas bienais. Então, no ano passado, isso na Bienal de São Paulo, essa pesquisa apontou que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Como que essa realidade, quer dizer, como que o professor... que mecanismos ele tem para enfrentar essa realidade?
Eu acho que, assim, cai na mesma situação desse estímulo. Por quê? A gente tem na vida, na cultura de um povo, aquilo que você prioriza. Quer dizer, a gente tem uma série de dificuldades no campo da cultura, da diversidade cultural, da disseminação da própria arte, né? O Brasil está lutando para disseminar a cultura e as suas diferentes expressões. E aí a gente vê que, por exemplo, o livro, você chega na Bienal, qual é a população que tem acesso à Bienal? Né? É uma população que está inserida num setor A. O livro ainda é muito caro no Exatamente. Brasil, né? Então tem esse discurso também que o acesso, por causa do valor, fica difícil. Hoje a gente tem um facilitador que nós temos muitos livros disponíveis na internet. Gratuitamente. Gratuitamente, e-books que com o tempo se tornam gratuitos. Então a gente já tem uma outra realidade que há um tempo atrás não existia. Ou você teria que ir a uma biblioteca, né, da cidade para poder ter acesso a algum tipo de leitura. Então, assim, esse estímulo de procurar o livro, ele está muito ligado a essa priorização, que eu acho que ela não está no lugar que deveria estar. O livro ainda fica de lado. Fica de lado. Por exemplo, nós tivemos um trabalho com um escritor livreiro do Alemão, que ele fez um projeto com as alunas da pedagogia, até no projeto Ama Leitura, que foi feito ano passado, e ele colocou ele fez uma fala, o Otávio Júnior, muito interessante, que às vezes você paga R$20 num lanche no McDonald's, mas você não paga R$20 num livro. Então, que valor, que medida é essa que eu dou para determinados produtos? No caso, não comparando aí, uma coisa é alimento, outra coisa é literatura. São coisas de áreas diferentes, mas elas têm valores na nossa cultura. Então, será que a gente está conseguindo, dentro dos espaços educacionais, dentro dos lares, das famílias, valorizar a leitura, valorizar a arte? Hoje, o cinema, né, que é um trabalho que eu também desenvolvo no curso de pedagogia, é uma arte muito disseminada, mas ela também não substitui o livro, ela não substitui a literatura. Tem relatos das alunas do grupo de Cinema e Educação e elas dizem que sempre que elas leem um livro antes do filme, quando o livro vira filme, elas preferem muito mais o livro do que o filme. O livro é muito melhor. Né? Então, a gente vê por esse relato a força que tem a escrita, né? Até porque a escrita ela traz a possibilidade de você criar, de você imaginar a cena, de você ficar livre para perceber como é que aquilo aconteceu. Já o cinema traz a linguagem decodificada e pronta. Exatamente. A cena já está dada para você. Você, logicamente, vai também interpretar a imagem, a mensagem, todo aquele conjunto de aspectos que o cinema traz, mas já um pouco mais pronto. Você perde um pouco essa dimensão da imaginação, que é tão importante para esse processo criativo. Né? Porque a imaginação, por que se trabalha tanto o imaginário na infância? Porque você fazendo isso, você está ali alimentando um cientista, ou um escritor, ou um grande médico, uma pessoa que vai buscar de forma criativa solução para os problemas da vida. Né? Essa é a função da arte. Acho que a função da arte é estimular de forma criativa, autônoma, independente, a solução para o cotidiano. O professor Daniel acabou de falar como que a arte é usada para aliviar o estresse, como uma válvula de escape para as tensões, teve um dia difícil, né? E também para os problemas do cotidiano que as pessoas têm, né? Que elas atravessam. A gente está vivendo momentos difíceis e as pessoas têm que usar toda a sua criatividade para resolver, ultrapassar dificuldades, né? Vencer o momento. A arte é o alimento da alma, né? Com certeza, com certeza. Agora, como que você avalia
esse desafio que a gente vive hoje, né, professores, inclusive os estudantes também, porque existe uma sedução muito grande, né, dos jogos de computador, do próprio, né, das ferramentas, os dispositivos de comunicação eletrônicos, né, o celular, o tablet. Isso acaba roubando um pouco do tempo, as redes sociais. Será que isso rouba um pouco do tempo da pessoa, que ela poderia estar ali usando essa plataforma para estar, né, aprendendo alguma coisa, lendo um livro eletrônico, e na verdade ela está ali jogando, ou ela está vendo foto dos amigos? Como que você percebe essa questão? Esse é um tema de discussão, por exemplo, tanto no curso de pedagogia como no grupo de redação criativa, até porque como são faixas etárias bem distintas, são pessoas, a redação criativa, a gente tem uma faixa etária de pessoas mais maduras, estão na terceira idade, a gente está tentando trazer os jovens para essa atividade, para que haja essa interação de gerações, olhares diferentes. Mas nas duas a gente percebe o seguinte, que toda novidade, toda tecnologia, toda ferramenta que surge, ela cria tipo uma ameaça, né? Então, por exemplo, quando veio a televisão, todo mundo ficou com medo que as pessoas não iam mais ler, não precisa ler, tem tudo ali na televisão, e não foi isso que aconteceu, né? O livro continuou tendo o seu lugar, lógico que ainda não é o lugar que a gente deseja, mas ele continua existindo, mesmo quando surgiu o cinema, né? Então, uma mídia não elimina a outra. Só que a novidade, ela tem todo um potencial de sedução e de atração, porque é novo. Tudo que é novo, você se envolve muito. Só que a gente tem que refletir como usar essa novidade de forma que quem está usando se aprofunde, né? Eu acho que todas essas ferramentas, Facebook, né, WhatsApp, os jogos mesmo, ele tem a sua função de estimular áreas do cérebro, de facilitar a comunicação, mas elas têm funções próprias, elas têm um determinado fim e elas não vão dar conta desses outros aspectos que precisam ser desenvolvidos. Por exemplo, se você vai estudar um assunto, que você não veja só as mensagens que você recebe, por exemplo, pelo WhatsApp. Até mesmo verificar se aquela mensagem é verdadeira, né? Se ela procede, se ela não procede, de onde ela veio, qual a origem, né? As pessoas hoje têm o hábito de passar qualquer coisa sem procurar saber minimamente se aquilo tem um fundo. E acabam reproduzindo e acreditando nisso nessa vezes, verdade, né? Até porque essa mídia tem uma força muito grande. E isso é uma discussão quase que permanente, por exemplo, com as estudantes da pedagogia, porque elas vão usar essas ferramentas e vão também ter que refletir criticamente, né, sobre essas ferramentas, para que elas sejam ferramentas úteis para esse crescimento pessoal, profissional, né, como do ser humano. O autor que falou agora, achei muito interessante. Olha, eu sou muito crítico. Olha que coisa boa. E acho que o papel é esse mesmo. Né? O Diego, eu tenho que ser crítico. E o que me dá essa criticidade? Não são apenas as mensagens do WhatsApp, não é apenas ficar olhando o que cada um está fazendo na sua vida pessoal. Quer dizer, eu preciso mergulhar nos temas. E aí eu acho que só mesmo através dos livros, né? Seja ele digital ou físico. Então, eu não acho que assim, essa coisa... Tem umas pessoas que querem o livro físico. Eu sou da geração do livro físico. A questão do papel ainda é cultural. Né, para certas gerações ainda é uma sedução maior até do que essas plataformas eletrônicas. Então, assim, a gente tem esses gostos, né, de um modo ou outro, mas o importante é que se leia. E isso é uma fala que eu tenho recorrente com as alunas, porque elas precisam se apropriar dos termos técnicos, elas precisam se apropriar de uma cultura da profissão, né? A gente está aí numa campanha de valorização da profissão docente, que é uma profissão que precisa ocupar um lugar importante na sociedade. A gente tem que fazer esse resgate. E eu acho que a partir da própria formação como leitor, né, que se apodera dos conhecimentos que ele precisa ter, assim como médico, assim como outras profissões importantes da sociedade. E só a leitura vai trazer isso. E, quem sabe, se tornarão produtoras de conhecimento e vão compartilhar. Futuras escritoras também, exatamente, né? Que eu digo que a escrita ela tem dois aspectos, o egoísta e o altruísta. O egoísta é quando você senta, como o Diego falou,
senta e põe a sua ideia no papel. Você está exorcizando alguma coisa, você está se colocando de outra forma que alguém vai ver. E agora, o que esse alguém vai interpretar disso que você escreveu, aí já não é mais, nós não temos mais controle sobre aquilo, né? Mas você tem um momento egoísta que é o seu momento de colocar no papel. Depois é altruísta porque você compartilha aquilo que você escreveu para outras pessoas analisarem, criticarem, gostarem, colocarem defeito, né? A gente tem que desenvolver uma dose de humildade, porque você não sabe o impacto do que você vai causar através da escrita, né? Isso, eu acho que você trabalha valores humanos, né? Através dessa expressão literária. Acho que a literatura tem essa função, tanto que a gente se afiniza mais com um autor do que outro, né? As mensagens que ele traz agrada mais do que outro, por que agrada? É uma reflexão que a gente faz, por exemplo, na redação criativa. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que funciona esse trabalho. Esse trabalho já vai fazer agora em agosto 10 anos, né? 10 anos. E vem mudando ao longo desse tempo. E, na realidade, eu lembro que quando eu comecei a atividade, eu fiquei muito preocupada, porque eu sou pedagoga, não sou professora de português, e eu fiquei muito tensa como que eu iria ser uma mediadora desse potencial que está dentro de cada um para o papel, né? E aí eu fui estudar um pouco, e como eu gosto muito de arte, e acho que as artes se complementam e elas podem trazer estímulos para a escrita, no começo eu usei muito poemas de outras pessoas, eu usei muito cinema, né? Mas aí depois eu comecei a perceber que o grupo queria mesmo era assim, eu quero desenvolver o meu potencial de escrita e que eu precisava focar nisso. E aí eu também me debrucei em buscar técnicas. E aí eu comecei a ver que, por exemplo, eles entram no curso, todos eles, sem exceção, eles entram com um estilo de escrita. Então, tem aquela pessoa que nunca passou da receita, do bolo ou do recado em casa. Tem aquela pessoa, nós temos um médico que ele escrevia trabalhos científicos e lia dissertações, né, monografias. Então, uma escrita muito técnica. E ele tinha vontade de sair dessa escrita técnica. Isso também era uma questão que eu separei para a gente falar, né? Quer dizer, a pessoa, para escrever bem, ela tem que nascer com um dom, tipo, igual as pessoas, para fulano tocar, ele tem que nascer com um dom para cantar, para pintar, ou ela pode desenvolver isso tecnicamente? A gente deve, né? Eu acho que tudo que você tem vontade, acho que o primeiro ingrediente é a vontade. Se você tem vontade, você começa de alguma maneira, acho que em qualquer coisa na vida, né? E escrever não é diferente. E quanto mais você se expõe, melhor você fica. É como um esporte, que cada vez que você faz... Agora, a gente tem que se libertar das amarras, dos medos, às vezes, os traumas que a escola cria. A gente tem muitos relatos dentro do curso de pedagogia, por exemplo, dos traumas que as estudantes trazem de quando começaram a escrever. Eu fui alfabetizadora durante 18 anos, então eu sempre fiz o possível e o impossível para estimular as crianças a terem ousadia. A mesma coisa deve acontecer no curso de redação criativa. Exatamente. Então, eu sempre digo assim no início, quando o candidato, né, à oficina chega, olha só, o nosso trato aqui é o seguinte, eu vou escrever o que eu quiser, eu sou a provocadora, e você tem que se lançar, você tem que perder o medo e se lançar. O que você vai provocar com a sua escrita, aí a gente vai discutir de uma forma sempre muito respeitosa. Porque o objetivo aqui não é julgar o que cada um escreve, e sim dar uma chance, uma oportunidade de cada um colocar a sua ideia para fora de acordo com a provocação que eu dei. E a gente combina o seguinte, ninguém está aqui para convencer ninguém de nada, né? Porque cada um já tem as suas opiniões e a gente vai refletir, lógico, sobre as ideias que surgem. Mas o objetivo maior qual é? Escrever. E eu tenho que escrever. Porque às vezes o candidato chega e ele fala, eu só vim para ouvir. E aí, com o tempo, ele começa a gostar, só que ele não quer escrever, ele quer falar. Ele só quer falar. Aí eu falo, olha, só que o combinado é o seguinte, nessa oficina, a gente tem que escrever pelo menos um pouco, porque é redação criativa. Lógico, né? lógico. Então, você já passou uns dias sem escrever, você já passou uns dias falando, agora tem que escrever. Porque senão você desfoca e você
cansa aquele que quer produzir a escrita e quer expressar essa escrita, porque são 2 horas de oficina, né? Então, o curso acontece na parte da manhã, não é isso? Toda terça-feira, de 10 a meio-dia. E é um encontro sempre muito rico. Eu digo até que é uma terapia de grupo, né? Agora, quem quiser fazer uma aula experimental, pode fazer gratuitamente para ver se gosta. Sim. A gente sempre chama, eu sempre estou convidando muitas pessoas amigas e que para experimentarem, se expor à situação e, em geral, quem vai fica. Dificilmente. Nós já tivemos estudantes que vão, mas aí tem a questão do trabalho. E, como é um horário diurno, muitos não podem continuar porque tem que trabalhar, tem outros compromissos. Né? Em geral, o grupo hoje é formado de pessoas que já estão aposentadas, mas a maior parte delas nunca escreveu. Né? E assim, um exemplo bem recente, esse médico disse que ele estava ali para escrever qualquer coisa, menos poesia. Que ele nunca iria escrever poesia, porque ele não sabia nem técnica, nada. E um dia nós fizemos uma atividade em que eles tinham palavras com terminações iguais e ele se lançou em fazer uma pequena poesia. E ele já tem 82 poesias. Olha, ele que já bacana. Tá Vem um livro aí daqui a pouco. Exatamente. Quem sabe convidá-lo para vir aqui falar dessa experiência. E durante o curso, essa oficina, vários estudantes, até trouxe alguns 3 exemplos, de pessoas que foram coletando essa produção e, por conta própria, de forma independente, lançaram seus livros. Isso, como o professor Daniel falou, é muito importante, porque não é só para se valorizar enquanto escritor, mas ele eterniza algumas ideias, ele tem a possibilidade de presentear as pessoas amigas, ele tem a oportunidade de, através de um livro, dizer quem ele é. Né? Então eles gostam muito disso, então fazem festa, presenteiam as pessoas amigas, até porque o objetivo não é nem tornarem-se escritores renomados, mas de partilhar. Bacana, né? Vamos mostrar aqui, né? Esses alunos aqui, eles já até não estão mais no curso. Né? Esse é da Edith, é uma senhora que hoje mora no Rio. Pérolas de vó para netos, olha que graça. Essa foi uma experiência interessante. Esse aqui, A Força da Vida, Reflexões, de Paulo Alves. E esse aqui é Arquivo de Emoções, da Aldir Tereza de Carvalho. E tem outros, né? Que eu andei emprestando alguns livros, aí na hora que eu fui pegar para trazer eu só tinha esses. Bacana. Mas tem vários outros autores. Então, acho que isso, além deles terem essa oportunidade de desenvolver esse potencial de escrita e saem do lugar comum, porque eles começam na oficina sempre escrevendo do mesmo jeito. Aí eu vou provocando e eles resistem. Por exemplo, eu dou sempre uma provocação da escrita da crônica fictícia, porque eles têm uma tendência à crônica verídica, ou o que aconteceu com eles ou o que aconteceu com alguém. Não, vamos sair do lugar comum. Ou então um tema bem infantil, aquele que você não tem como ficar na realidade. E aí acabam E eles vão evoluindo e começam a ganhar asas. Porque esse é o objetivo, trazer, estimular a mente em relação à produção textual de uma forma diversificada. É lógico que tem aquela linha que ele tende a gostar mais, mas ele sai do lugar comum. Ou falar da própria vida, que como eles já estão numa fase da vida que lembram um pouco mais do passado, querem falar só dessas histórias, vão contando essas experiências. Tem uma forma de registrar essas experiências de vida e muitas muito interessantes, muito bonitas, muito ricas. Mas acho que a oficina proporciona esse espaço. Então, às vezes eu tive uma aluna que já faleceu, mas que ela chegou no curso muito deprimida, muito triste, com uma estima muito baixa, e ela tinha tido um relacionamento, num casamento muito bonito, de 25 anos, e o marido dela era poeta, escritor, e ela se achava um nada perto do marido. E aí ela foi escrevendo os textos, foi evoluindo, foi ganhando sorriso, foi ganhando alegria, e ela conseguiu publicar o livro, colocando um desenho que o marido dela tinha feito dela e com uma dedicatória que ele havia feito para ela enquanto estava em vida, né? Muito legal. E aquilo deu vida a ela e ela passou a ter uma outra postura durante a vida. Então, é o que o professor Daniel também falou.
Acho que a arte, não importa a forma, ela recupera, resgata, como você falou, as almas. Você entra em conexão com outros assuntos, você sai das suas questões, dos seus conflitos, das suas dificuldades e você tem a chance de oxigenar, né? Então, acho que a arte tem essa possibilidade. A escrita, você registra esses momentos. A foto, né, que é uma forma de arte, ela registra um momento que vai ficar para a eternidade. A escrita, ela, como o professor falou, ela registra, ela valoriza, ela informa, mas ela também dá asas, porque você também pode, né? Quem conta um conto aumenta um ponto sempre. É isso aí. Né? Professora Líria, eu quero agradecer muito Obrigada. pela sua participação no nosso programa. Parabéns por esse trabalho. Né, que eu sei que parte da vitória desses alunos terem conseguido, né, fazer toda essa produção também é por conta do empenho dos professores. A gente se esforça bastante, mas é muita alegria essa troca. E quem quiser informações sobre o curso de Redação Criativa pode comparecer no Centro Cultural FESO ProArte, que fica na Rua Gonçalo de Castro, número 85. Pode marcar de fazer uma aula demonstrativa, não é isso? Pode. E também pode ligar para saber pelo telefone 2644-5770 ou 2644-5762. Muito obrigada mais uma vez, professora. Obrigada. E muito obrigada a você também que está aí nos assistindo. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você também assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.